está chegando agora, o bate-papo da semana é sobre os riscos causados por atividades física sem orientação. O nosso entrevistado é o querido Dr. Miguel Paulucci, ele é ortopedista e agora ele vai estar falando para a gente quais são as lesões mais comuns. Doutor, eu fiz assim uma relação, né, das lesões assim mais comuns e acho que se tiverem mais a gente pode estar até abordando. Uma delas que é, como a gente estava terminando agora no primeiro bloco, é o overtraining, né? Aquele excesso de atividade que é até muito comum em atleta que disputa a competição, né? Ele chega ao extremo, né? Que leva a fadiga muscular e até mental, né? Você podia falar um pouquinho sobre overtraining? Existem determinados atletas que eles se preparam para essas competições mais longas, como o triatlo. Existe até na televisão alguns programas de alguns triatlos de uma maneira, né, que eu assisti um atleta que fez uma corrida numa temperatura baixa, sem óculos. Nossa. E ele era com gelo e ele acabou queimando, inclusive, o rosto e teve lesão ocular. Nossa. O overtraining ou o excesso de treino, ele precisa ser muito, muito, muito bem orientado. Ele requer uma dieta especial, ele requer uma dieta rica em carboidratos, ele requer uma oxigenação sanguínea importantíssima. Isso é, o atleta tem que aprender a respirar, que a oxigenação do sangue e dos músculos, ela é feita por uma respiração bastante adequada e treinada. A pessoa treina, inclusive os nadadores treinam a respiração. E é muito importante que a pessoa tenha uma orientação do fortalecimento acompanhado da alimentação e dos alongamentos para que ela tenha força muscular e não perca as características dos seus músculos. Então, nós vemos hoje lesões em pessoas que tentam fazer um treinamento muito forte e que não tem uma adequação física necessária. Isso hoje a gente vê rupturas, não é, musculares, não é? Você vê lesões de tendões, lesões articulares, não é? E principalmente, não é? Quem não está condicionado acaba tirando o que teria de proveito e acaba os malefícios dos exercícios excessivos. Até pode levar até depressão, né? Esses Sim, treinos excessivos, né? Porque a pessoa ela acha que ela acaba não vendo o resultado disso, né? A gente indica o esporte como um combate ao estresse. A atividade física, ela é fundamental no combate do estresse. Porém, quem busca de maneira obsessiva alguma coisa em relação a um condicionamento físico, quando ele não vê resultado, principalmente em competições, ele tem um resultado negativo interiormente na parte mental. Um outro que é muito comum, né, e acho que também está um pouco ligado com aquecimento, né, com a prática inadequada, é a contratura muscular, né? É muito comum, né? Sim, muito comum a contratura, que nós temos alguns tipos de lesões musculares. A contratura muscular é a mais leve. Depois existe o estiramento muscular, quando o músculo se distende, mas não rompe. A contratura é quando ele tem uma contração e às vezes muitas pessoas confundem até com as câimbras, não é? E existe o que é mais grave, que é a distensão, que é a ruptura muscular, não é? Então são esses três tipos de lesões musculares com as suas graduações: a contratura, a distensão ou estiramento e a distensão, o estiramento e a distensão muscular, que na verdade é a ruptura muscular. Quando a pessoa tem uma dor aguda na prática de um esporte e em seguida ela vê uma mancha de hematoma na pele
que é o sangue que saiu da ruptura muscular. É muito importante o repouso, né? Porque muitas pessoas, às vezes, ela quer treinar para ver se melhora, né? Alguns tipos de músculos têm um tempo maior de cicatrização, não é? Eu sempre digo que eu não sei se pior é a distensão na panturrilha, que é a barriga da perna, ou na região posterior da coxa, porque nós não paramos de andar. Então, a solicitação desses músculos, elas ocorrem diariamente. Na nossa atividade da vida diária, você anda, você levanta, você senta, você entra no carro. Então, quando você tem uma lesão desses músculos, principalmente os atletas de final de semana, eles não colocam o músculo em repouso. Nós vemos jogadores profissionais levando até 6 meses para recuperar de uma distensão muscular. Não é? Então, são coisas que a gente precisa observar. A tendinite é uma outra coisa muito comum, né? Principalmente o modo, né? Se você não tiver uma orientação, você vai pegar um peso, as pessoas, aquela coisa que fala, quebra o pulso, né? Ela força o cotovelo, os ombros, o cotovelo, os ombros, né? Então, fala um pouquinho da tendinite, o que ela seria? Olha, a tendinite é uma inflamação dos tendões, não é? Ou das cápsulas que estão junto com os tendões. Cada esporte tem uma lesão característica. Então, por exemplo, o jogador de vôlei, ele tem muitas lesões no ombro, assim como o jogador de tênis. O jogador de tênis, ele tem uma lesão no cotovelo, que é a epicondilite, que também é chamada de tênis elbow, não é? Também o jogador de tênis, eles têm muitas lesões nos punhos, não é? Nós temos esse jogador argentino, Del Potro, que ele sofreu 5 ou 6 cirurgias no punho. Nossa. Por lesões e voltou a jogar em alto nível, mas ficou mais de ano parado. Então, cada jogador, cada esporte tem as lesões típicas. Por exemplo, quem salta em altura, ele tem a tendinite do patelar, que é o joelho do saltador, não é? Os jogadores de futebol, eles têm muitas torções de joelho, eles têm as lesões ligamentares, eles têm as torções de tornozelo, eles têm as distensões musculares, principalmente na parte dos adutores, né, que eles chamam de virilha, nos posteriores e na panturrilha, não é, que existem lesões bastante comuns. Então, todos os esportes têm as suas lesões, não é? No judô é muito comum você ver luxações, não é? Em várias, na Olimpíada, luxação de cotovelo, não é? Teve um atleta com uma luxação de ombro, sim, não é? Então, são lesões típicas dos esportes. Você podia falar um pouco os problemas que podem ser causados na coluna, que são bastante sérios, né? Porque se a pessoa não tiver uma postura adequada, né, uma orientação de profissional adequado, ela pode lesionar seriamente, né? Sim. E na coluna, nós vemos em alguns esportes, principalmente nesses de contato, né, as lutas, lesões da coluna lombar que acabam se agravando, levando até uma hérnia de disco, não é? Porque atinge o nervo ciático, não é? Também nós vemos na coluna muitas lesões na região cervical, de acordo com os saltadores, não é? O pessoal que pula, né, dos trampolins, não é? Eles acabam fazendo hiperextensão de coluna cervical. Não é? Então, a coluna é fundamental que a pessoa tenha uma adequação corrigindo as cifoses da juvenil, as lordoses lombares, não é? E quando a pessoa tem algum tipo de escoliose, que é o desvio de coluna, ela deve fazer um fortalecimento da musculatura paravertebral para poder praticar qualquer tipo de esporte. Você podia falar um pouquinho sobre fasciite plantar? A fasciite plantar
ela é uma inflamação de, vamos falar, uma membrana que tem na planta do pé, que vai desde o calcanhar até na frente, nos metatarsianos, nos dedos do pé. E ela inflama normalmente por um mau uso de calçados. E hoje nós vemos muitas mulheres usando sapatilha o dia todo, quando as mulheres deveriam usar um pequeno salto para realmente para impedir com que essa fáscia ela se inflame. Você vê menos fascite plantar em homem do que em mulher, mas o uso inadequado de calçado e de tênis. A gente vê muitas pessoas caminhando com o calçado errado, usam tênis reto, não tem salto, não tem amortecedor, não tem um tênis correto para elas fazerem caminhadas, né? E existem estudos que mostram que o calcanhar ele deve ficar mais alto do que a ponta dos pés para que a pessoa tenha um melhor desempenho do pé. E quando usam muito havaiana... Inclusive a pegar, sim, né? Havaiana, rasteirinho, né? Os baixos, para casa é ótimo, mas para usar o dia todo é ruim. E para quem faz esporte, com o calçado inadequado, com o tênis inadequado, ele desenvolve lesões. E a fascite plantar é uma delas. Tá. Muitas pessoas usam bolinhas, pezinhos para fazer esse movimento na fascite, quando tem fascite plantar. Eles tentam massagear, não é? Mas eu não vejo sentido. Eu vejo muito mais sentido você usar o gelo, não é? O gelo, ele funciona muito bem na fascite plantar, não é? Porque ele descongestiona um local congestionado que está inflamado pelo uso inadequado da planta do pé. Ela tem cura? Tem cura. Você primeiro tem que mudar o calçado. Certo. Segundo, Existem até alguns saltos de silicone, né? Existe algumas palmilhas. Palmilhas. E você pode usar também, mas você tem que primeiro adequar o calçado. Segundo, fazer um diagnóstico se a pessoa tem um pé normal, que ela pode ter um pé chato, não é? Quando a planta encosta toda no solo, ou um pé cavo, isso é, o arco é muito proeminente. Esses dois tipos de pé, eles facilitam e levam mais a fascite plantar do que quem tem um pé, vamos dizer, teoricamente normal, não é? Que tem um discreto arco e tal. E o uso inadequado de calçados é o que mais leva a fascite plantar. O uso inadequado dessas palmilhas ou ele é uma prevenção também? Olha, elas podem prevenir, mas... tem que ter uma orientação médica. Tem que ter orientação. Tá. Não é? Até para você colocar uma palmilha, você deve obter uma orientação de alguém. Até por que você está usando aquela palmilha. Tá. Pode ocorrer também fraturas? Pode. É muito comum você ver em quem faz marcha atlética, em quem corre maratona, ela tem uma fratura de estresse nos metatarsianos. Eles quebram por estresse. Então, isso é muito comum você ver para quem faz marchas longas, não é? E aí independe até do tipo do calçado, porque isso é um excesso, é um estresse em cima de ossinhos finos que, na verdade, não estão preparados para aquilo. Mas existe fratura por estresse. Tem uma lesão que eu não sei se ela está relacionada muito com a atividade física, mas eu já ouvi falar de jogadores que já tiveram, eu particularmente já tive, isso é uma coisa muito dolorosa, que é a síndrome da pedrada, né? Que tem até outro nome, né? As pessoas conhecem mais como a síndrome da pedrada, que é na panturrilha. Você podia falar um pouquinho? Olha, é muito interessante. Dói isso? Muito. Dói. E é difícil de curar. Muito. Não é? E assim, você está andando na rua e de repente você tem uma dor aguda na panturrilha e você olha para trás para ver se alguém deu uma pedrada em você. É a verdadeira sensação. Exatamente. Por isso que ela chama síndrome da pedrada. É como se alguém te desse uma estilingada na barriga da perna.
não é? Para usar bem os termos populares para as pessoas entenderem. E isso é a ruptura de um músculo chamado plantar delgado, junto às vezes com dois músculos que tem na panturrilha, que é o gastrocnêmio e o sóleo, que eles formam a barriga da perna, não é? É uma lesão extremamente dolorosa, que ela é de difícil tratamento, porque quando você melhora da dor, você começa a andar. E aí você força novamente a não cicatrização ideal daqueles músculos, não é? Mas é muito comum. As pessoas às vezes chegam na Santa Casa, principalmente, nos pronto-socorros, olha, eu tomei uma pedrada na perna. E, na verdade, é uma síndrome da pedrada que chama. E pode acontecer durante, por exemplo, um jogo de futebol? Pode. Você, às vezes, o atleta procura para ver quem é que machucou. Quem é que foi que deu uma pancada na panturrilha dele. Porque o meu foi andando, imagina, eu estava andando. E você pode ter em vários tipos. Também tem, Sônia, uma teoria que fala sobre a síndrome da pedrada, que ela tem um pouco de relação com o estado emocional da pessoa. Olha. Porque o músculo distende tanto pelo seu estado emocional que ele acaba rompendo. Nossa, devia estar estressada. É. E o joelho de corredor, né? Que é, a gente, às vezes, os problemas que pode dar na patela. O que mais dá na patela, no tendão patelar, são os saltos. Chama joelho de saltador. Porém, o que a gente vê muito no esporte são as lesões de menisco e de ligamento, não é? Que cada vez mais ocorrem devido aos esportes de contato e também de esportes que exigem muito do joelho, como o voleibol, por exemplo, não é? São lesões hoje que têm 90% de tratamento cirúrgico, que você deve fazer sempre na fase aguda, com melhores resultados, e hoje os resultados são extremamente positivos e benéficos, mas são muito comuns hoje as lesões de tendões no joelho, de ligamentos, ligamento cruzado anterior e os menisco medial, lateral, muito mais difícil do cruzado posterior. Mas são lesões bastante comuns no esporte. E as cirurgias hoje são minimamente invasivas, né? Cada vez mais, né? Hoje as técnicas são apuradíssimas e os resultados são muito satisfatórios. Bons, né? As pessoas voltam a praticar o esporte de maneira como elas estavam anteriormente. É uma pena. Acabou o nosso programa. Adorei mesmo. Foi muito bom, sabe por quê? Eu me sinto agora tranquila de realmente fazer o desafio para as pessoas, para que realmente elas façam uma atividade física com consciência, com orientação de um profissional. E o que é mais importante também, Miguel, se elas tiverem alguma lesão, que realmente elas procurem o profissional, o ortopedista, realmente para estar vendo isso, né? Para não deixar isso aumentar. Então, assim, mais uma vez eu te agradeço, imenso prazer. E eu deixo agora as palavras finais para você dar uma dica de saúde para a gente. Olha, foi um prazer ter participado desse programa. Eu acho que toda vez que nós, por exemplo, profissionais como eu, 43 anos como médico, tem uma oportunidade de passar um pouco da experiência que a gente aprendeu na vida, é muito importante. Mas a maior dica de saúde que eu dou é que as pessoas mantenham um ótimo condicionamento físico, que elas orientem as crianças a praticarem esporte. Eu acho o esporte fundamental na vida das pessoas, porque ela aprende a moldar o caráter. Ela ensina a criança a ganhar e a perder. E na vida, nós precisamos aprender a ganhar e a perder. E as crianças, desde cedo, elas moldam o seu caráter com o esporte, vendo as vitórias, sentindo as derrotas. E o seu condicionamento físico, ela leva para toda a sua vida, porque eu acredito que o esportista tem uma visão melhor de vida. Sim. Eu acredito que o esportista é alguém que ele é uma pessoa de bem com a sociedade. Então, o conselho que eu dou, pratiquem esporte, treinem de maneira adequada, façam um condicionamento físico
baseada num exame médico, com um profissional competente que possa te levar a uma melhor qualidade de vida. Essa é a melhor dica que eu tenho. E viva bem com a vida. Ai, Miguel, obrigada, adorei. Eu que te agradeço. Espero que vocês tenham adorado, eu particularmente adorei. Na semana que vem, a gente vai visitar uma academia que a gente vai ver sobre musculação, falar um pouco, que é super importante, né? E sobre Pilates. São 2 lugares que a gente vai num estúdio de Pilates e numa academia de musculação para que as pessoas conheçam como é que é esse tipo de exercício, como é que as pessoas podem, as indicações, quem não pode fazer. E o que é mais legal, são profissionais formados, especializados nisso, tá bom? Estou esperando vocês. Miguel, obrigada. Saúde para todo mundo. Para todo mundo.